Mateus 5, verso 43. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, antes amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus inimigos, o que farão demais? Até os gentios fazem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Amém. Meu Pai amado, eu quero te dar graças por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós entregamos nas tuas mãos o nosso dia, pedimos ao Senhor que nos conduza, pedimos ao Senhor que guie os nossos passos, pedimos ao Senhor que o Senhor revele a tua palavra, revele os teus dons, revele, ó Pai, a tua vontade para todos os teus filhos que estão nos ouvindo. Que eles sejam enriquecidos na tua graça, enriquecidos no teu amor. Eu os entrego ao Senhor, consagro, ó Pai, este momento ao Senhor e peço ao Senhor que nos abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Um abraço fraterno para todos vocês. Nós estamos diante de um texto aqui, em Mateus 5, verso 43, que fala sobre o amor aos inimigos. E Jesus fala o seguinte: olha, o que foi dito pelos seus antepassados, o que vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Este texto, ele não é bem assim, a primeira parte é um mandamento, que amar ao próximo, é um dos grandes mandamentos. Entretanto, odeie o seu inimigo não era um mandamento. Havia ordenanças para que o povo de Israel não se misturasse com os outros povos por causa da idolatria dos outros povos, da forma que eles entendiam o modo de viver, e Deus não queria que eles tivessem os mesmos padrões de vida e de estilo de vida que os outros povos tinham, porque eles eram politeístas e tinham tantas questões ali relacionadas a isso. Então, era uma ordenança que Deus passava para os líderes, profetas, sacerdotes, reis e assim por diante, para não haver a mistura. Mas não necessariamente é dito para que houvesse ódio. Tá? Mas Jesus estipula isso porque, por parte dos judeus, eles entendiam como ódio, como várias outras ordenanças que eles entendiam de forma errada ou proposital. Então Jesus diz para eles assim: olha, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Nós já encontramos isso lá no verso 12, do mesmo capítulo, onde Jesus fala: olha, se alegrem quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Jesus está dizendo aqui: olha, vocês devem amar os seus inimigos. É uma ordenança para os que creem em mim. Ele está falando para os discípulos. Os discípulos criam em Jesus. E também orar para aqueles que vos perseguem. A ordenança continua e Jesus fala assim: olha, para que vocês venham ser parecidos com o Pai Celeste. Vocês são filhos de Deus. Se vocês são filhos de Deus, vocês são parecidos com Deus. Vocês são parecidos com o Pai. Sendo assim, vocês também fazem o que Ele faz. Porque Deus, Ele está nos céus e Ele faz raiar o sol para o justo, para o injusto, para o bom, para o mal, para aquele que o ama, para aquele que o odeia. Deus traz chuva para todos. Deus não age com imparcialidade. Deus é um juiz parcial.
e um juiz também que é pai, que é o nosso pai. Então, ele não é injusto. Ele trata todas as coisas com parcialidade. Tanto que ele não tem uma separação de sol. A graça comum, que podemos dizer assim, ela está disponível para todos. Tem pessoas que são ricas e que não creem em Deus. Tem pessoas que são milionárias e de alguma forma se consideram ateus. Então a graça comum está aí para todos, para todos. Ela é abrangente para todos. Isso mostra que Deus é um Deus justo. E ele diz, olha, portanto, se vocês amarem apenas as pessoas que vocês gostam, que vocês amam, que recompensa vocês vão ter nisso? Os publicanos, que era uma classe de judeus que eram considerados os mais, vamos dizer assim, dentro da sociedade, eram os que estavam vamos dizer assim, na cadeia alimentar da sociedade, na parte mais baixa. Por quê? Porque eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, né? Então esses publicanos, eles eram vamos dizer assim, da ralé, né? Então, esses publicanos faziam isso. Então, Jesus está dizendo, olha, um publicano, ele tem pessoas que ele gosta e tem pessoas que ele ama. Vocês, se não fizer mais do que isso, vocês estão fazendo o mesmo que um publicano. O publicano já faz isso. Então, qual a diferença de Deus na vida de vocês? E ele fala, olha, vocês também não devem saudar apenas os vossos irmãos. O que vocês estão fazendo demais se vocês saudarem seus irmãos? Até os gentios, aqueles que, no caso aqui, aqueles que não eram judeus, que não tinham acesso à lei, fazem a mesma coisa. Então, quando Jesus fala aqui, ó, portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste de vocês, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês têm que exercer sabedoria, exercer misericórdia, exercer amor, exercer todos os tipos de atributos vinculados ao amor ao próximo, mais do que o gentio, mais do que o publicano, mais do que o religioso, mais do que o fariseu, mais do que o saduceu, mais do que todos aqueles que faziam aquilo como se fosse uma regra, uma norma. Porque vocês estão vinculados ao Pai e vocês o representam aqui. O representando aqui, vocês devem fazer mais do que os outros, principalmente por aqueles que estão na parte marginalizada dessas questões, em questão de ajudar, de amar, de orar, de entender a perseguição, de orar por aqueles que estão perseguindo, de fazer o bem por aqueles que você não ama, porque aqui é uma questão voluntária e não uma questão afetiva, tá? Aqui é uma questão que você precisa da graça de Deus para conseguir fazer. Uma mãe não consegue perdoar o assassino do seu filho simplesmente porque ela é boa. Se não for a graça de Deus alcançando a vida desta mulher, ela não consegue perdoar. E se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos conseguir exercer amor para com o inimigo. Nós não vamos conseguir orar pelos que perseguem. Nós não vamos conseguir exercer qualquer justiça além do que aquilo que já é exercido de uma forma comum por todos. Pense bem nisso. Que Deus te abençoe. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.